As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, Livro 4, Capítulo 4. Às vésperas do Pentecostes, Arthur e sua rainha receberam para um jantar reservado todos os convidados que possuíam algum laço de família com o trono. No dia seguinte haveria o grande banquete anual para todos os reis súditos de Arthur e os seus cavaleiros. Gwenfar, todavia, vestindo-se cuidadosamente, sentia que esta seria a maior provação. Fazia muito tempo que aceitaram o inevitável. Seu marido, o Senhor, iria amanhã tornar público o irrevogável por meio de um ato que ele já sabia de longa data. Galahad seria feito soldado e cavaleiro da Távola Redonda. Durante anos já soubera disso. Sim, mas naquele tempo Galahad era apenas um garotinho cabeludo que crescia em algum lugar dos domínios do rei Pellinor. Quando pensava nisto, ficava até mesmo satisfeita. O filho de Lancelot, segundo sua própria primeira Elaine, morta recentemente durante o parto, era um digno herdeiro do rei, mas ela sentia que ele agora evitava-a de modo insuportável para uma rainha que amadurecera e para quem a vida fora infrutífera. Você já está angustiada, disse Arthur olhando-a, enquanto ela colocava seu diadema sobre os cabelos. Desculpe-me, Gwenfar, pensei que fosse melhor caminho para conhecer o rapaz. Como preciso fazê-lo uma vez que está para me suceder no trono. Devo dizer a todos que está indisposta? Não precisa vir, pode encontrá-lo uma outra hora. Gwenfar apertou os lábios com força. Melhor agora do que mais tarde. Ele tomou sua mão. Não tenho visto Lancelot com tanta frequência. Será bom encontrá-lo novamente para conversarmos. Seus lábios moviam de um modo que ela sabia não ser um sorriso espontâneo. Pergunto-me se isso acontecerá. Você não odeia? Arthur sorriu com dificuldade. Éramos tão jovens naquele tempo. É como se tudo tivesse acontecido num outro mundo e Lance não fosse mais do que o meu velho e predileto amigo. Quase um irmão. Como Kai. Kai também é seu irmão, disse Gwenfar. E seu filho, Arthur, é um dos seus mais fiéis cavaleiros. Creio que ele poderia criar um herdeiro mais bem preparado do que Galahad. O jovem Arthur é um bom homem e um leal companheiro, mas o sangue de Kai não é real. Deus sabe, todos esses anos desejei frequentemente que Hectório tivesse sido de fato meu próprio pai, mas ele não é. Eis tudo, Gwen. Hesitou por alguns instantes. Jamais havia tocado no assunto desde o último horrível Pentecostes e acrescentou. Ouviu falar que o outro rapaz, o filho de Morgana, encontra-se em Avalon. Gwenfar retirou sua mão como se para evitar um choque. Não! Providenciarei para que você não precise nunca encontrá-lo. Prometeu-lhe sem olhar para ela. Mas sangue real é sangue real. É preciso fazer alguma coisa por ele. Não pode subir ao meu trono, os sacerdotes não o aceitariam. Oh, disse Gwenfar, se os sacerdotes o aceitassem, suponho que você proclamaria como seu herdeiro filho de Morgana. Existirão aqueles que terão dúvida se ele o é, volveu Arthur. Você gostaria que eu tentasse explicar a eles? Deveria mantê-lo então longe da corte, murmurou Gwenfar pensativa. Não sabia que a minha voz se tornava tão áspera quando fico furiosa. E em que lugar deste reino existe alguém que tenha sido eleito druida em Avalon? Ele respondeu secamente. O Merlin da Bretanha é um dos meus conselheiros e sempre foi, Gwen. Aqueles que defendem Avalon são sempre meus súditos. Está escrito. Outra ovelha tenho eu que não é deste rebanho. Uma piada irreverente, observou Gwenfar, moderando a voz, e muito pouco adequada para as vésperas do Pentecostes. Arthur prosseguiu. Antes do Pentecostes havia sempre o solstício de verão, meu amor. No mínimo, já não mais existem hoje as fogueiras acesas em homenagem ao solstício, nem mesmo na Ilha do Dragão ou até onde o meu conhecimento alcança. Em nenhum lugar com menos de 3 dias de cavalgada em Camelot, à exceção de Avalon. Os padres enviaram guardas à ilha de Glastonbury. Tenho certeza, afirmou Gwenfar, o que significa que ninguém poderia ir ou vir daquela terra.
Seria muito triste se isso se perdesse para sempre, comentou Arthur. Como também é triste para os camponeses perderem suas próprias festas. O povo das aldeias talvez não tenha necessidade dos antigos rituais. Oh, sim, agora me lembro. Existe apenas um único ser em todo o universo capaz de salvar-nos. Mas aqueles que vivem em tão estreita comunhão com a natureza talvez precisem de algo mais do que a salvação. Gwen faria falar, mas conteve-se. Kevin não passava de um velho e aleijado disforme, e um druida, bem como no dia dos druidas, parecia-lhe agora tão remoto quanto o tempo dos romanos. E além disso, Kevin era menos conhecido na corte como Merlin da Bretanha do que como um soberbo arpista. Os sacerdotes não o consideravam um homem bom e gentil como Taliesin. A língua de Kevin era rápida e agressiva durante as discussões. Mesmo assim, o conhecimento que ele possuía sobre todos os velhos costumes e as leis gerais era maior do que o próprio Arthur, e este recorria à sua ajuda sempre que as velhas leis e costumes eram questionados, não podiam ser postos de lado. Se esta não fosse uma reunião tão estritamente familiar, pediria ao Merlin que tocasse para nós esta noite. Arthur sorriu, dizendo-lhe: posso mandar chamá-lo se quiser, mas uma música como a dele não é para ser pedida nem mesmo por um rei. Posso convidá-lo a jantar conosco e solicitar-lhe que nos honre com uma canção. Ela devolveu-lhe o sorriso. O rei passa então a implorar a um súdito que o satisfaça em vez de seguir o caminho natural? Deve haver um equilíbrio de todas as coisas, disse ele. Uma das lições que aprendi em meu governo é a de que em determinados assuntos o rei não pode obrigar, mas sim suplicar que o façam. Talvez seja a razão pela qual a dinastia dos Césares extinguiu-se, pois caíram naquilo que o meu tutor costumava chamar de hubris, achando que poderiam dominar fora da esfera legítima de um rei. Bem, minha querida, nossos convidados esperam. Você está bela o suficiente? Está zombando novamente de mim. Bem sabe o quanto estou envelhecida. Você é pouco mais velha do que eu, sorriu Arthur, e meu criado me diz que ainda sou um homem conservado. Oh, mas isso é diferente. Os homens não envelhecem da mesma forma que as mulheres. E fitou o rosto dele levemente marcado pelos anos. Um homem na aurora da vida. Tomando-lhe novamente a mão, o rei afirmou: seria pouco conveniente ter uma donzela por rainha ao meu lado. Você é adequada para mim. Dirigiram-se à porta e o camareiro aproximou-se e murmurou algo para Arthur, que comunicou a Gwenfar: teremos outros convidados em nossa mesa. Gawain enviou uma mensagem avisando que sua mãe veio e não temos outra escolha a não ser se convidar também Lamorak, uma vez que é o seu consorte e companheiro de viagem. Há muitos anos não vejo Morgause. Deus o sabe, mas ela também é minha parenta. Também teremos Húrins e Morgana com seus filhos. Será certamente uma festa em família. Sim, com Gareth e Gawain. Garrys encontra-se na Cornualha e a Gravane não poderia deixar o reino de Lot, disse Arthur. Por sua vez, Gwenfar sentiu-se picada por um velho ressentimento. Lot tinha tido tantos filhos. Bem, meu querido, nossos convidados estão reunidos no pequeno saguão. Não devemos descer para recepcioná-los? O grande salão da Távola Redonda era o domínio de Arthur, um lugar para homens onde guerreiros e reis se encontravam. O saguão, todavia, pedido de Gwenfar, fora decorado por Gaul, com cortinas, cavaletes e bancos, e ali se sentia, de fato, uma rainha. A cada dia que passava, tornava-se cada vez mais míope. À primeira vista, pareceu enxergar um aposento cheio de luz, distinguindo as listras coloridas dos vestidos das senhoras e as capas de pele usadas pelos homens. A grande figura mais adiante, com mais de 1,90 m de altura e com vastos cabelos ruivos, era Gawain. Este viera reverenciar o rei e, levantando-se, apertar seu primo num forte abraço de urso. Gareth fez o mesmo, embora com modéstia, e Kai veio dar-lhe apenas palmadas nos ombros, chamando-o de garanhão e perguntando-lhe sobre os filhos ainda muito novos que virem à corte. Gareth informou que Lady Leonora ainda estava acamada após o último parto e que permanecia no castelo no norte da muralha romana. Seriam 8 ou 9 agora?
Gwenfar tinha visto Lady Leonor somente 2 vezes, porque sempre, segundo Gareth, estava grávida ou às vésperas de um novo parto, ou ainda amamentando o último filho que tivera. Gareth já não era mais tão bonito quanto antes, mas mantinha-se em forma como sempre. À medida que Gawain e Gareth envelheciam, a semelhança entre ambos tornava-se mais acentuada. Nesse instante, Gareth era abraçado por um homem esguio de cabelos encaracolados com mechas acinzentadas, a quem Gwenfar beijou na boca. Lancelot em nada mudara, com o passar dos anos, a não ser tornar-se ainda mais belo. Uriens não possuía qualquer imunidade mágica contra o tempo, parecia realmente muito velho, ainda que pudesse andar e tivesse alguma força. Seus cabelos estavam totalmente brancos, e Gwenfar ouviu contar a Arthur que se recobrara recentemente de uma pneumonia e que perdera seu filho mais velho naquela primavera, atacado por um porco do mato. Arthur perguntou: "Você será então o rei de Gales do Norte um dia, Sir Accolon?" "Bem, assim será. Aquilo que o Senhor nos dá também nos leva. Assim dizem as Sagradas Escrituras." Uriens abaixou-se para beijar a mão de Gwenfar, que ficou na ponta dos pés para beijar-lhe o rosto. Ele vestira-se exageradamente de verde, com o seu belo manto verde marrom. "Nossa rainha está cada vez mais jovem", observou, sorrindo de bom humor. "Poder-se-ia pensar que ela tem vivido no país encantado, parenta." Gwenfar deu uma risada. "Talvez devesse pintar alguns traços em meu rosto, para que os bispos e padres não pensem que aprendi fórmulas mágicas impróprias para uma mulher cristã. Mas uma piada como esta é inconveniente às vésperas de um dia santo." "Bem, Morgana," finalmente pudera cumprimentar sua cunhada com um certo cinismo. "Você parece mais jovem do que eu, e bem sei que é mais velha. Qual é a sua fórmula?" "Nenhuma," respondeu Morgana com sua voz aveludada. "Ocorre-se apenas que possuo tão pouco com que ocupar a mente, naquele fim de mundo, que o tempo para mim jamais parece passar. Talvez seja esse, então, o motivo pelo qual não envelheço." Ela aproximou-se mais e Gwenfar só pôde distinguir pequenas marcas deixadas pelo tempo no rosto de Morgana. Sua pele ainda era suave e lisa, mas havia minúsculas rugas em torno de seus olhos, e suas pálpebras caíam ligeiramente. A mão que estendera a Gwenfar era fina e esquelética, fazendo com que os anéis em seus dedos deslizassem frouxos. Gwenfar pensava consigo mesma: "Morgana é no mínimo 5 anos mais velha do que eu", e pareceu-lhe de repente que não eram mulheres de meia idade, mas aquelas mocinhas que um dia haviam se conhecido em Avalon. Lancelot apressou-se em vir cumprimentar Morgana. Gwenfar não teria acreditado que ela ainda pudesse ser dilacerada por esse incontrolável ciúme da paixão. Elaine agora já se foi, e o marido de Morgana está tão velho que certamente não participará de outro Natal. Ouviu Lancelot proferir uma divertida saudação, e o riso abafado e doce de Morgana. Mas ela não vê Lancelot como amante. Seus olhos recaem sempre sobre os do príncipe Accolon. Ele também é um bom partido. Ora, seu marido tem 2 vezes sua idade, e Gwenfar reprovou-se por tais observações. "Deveríamos ir para a mesa", sugeriu, voltando-se para Kai. "Galahad deverá guardar suas armas à meia-noite, e talvez, como muitos jovens, gostasse de descansar por algumas horas, senão ficará cansado." "Não pretendo dormir, senhora", replicou o jovem, e Gwenfar voltou a sentir a mesma dor. Ela gostaria de ter esse alegre rapaz como seu filho. Ele tornou-se um homem alto e espadaúdo, e tão forte quanto jamais Lancelot fora. Seu rosto parecia brilhar como o mármore e aparentava uma tranquila felicidade. "Tudo é tão novo para mim. Camelot é uma cidade tão linda. Mal posso acreditar que seja real. E cavalguei aqui com meu pai durante toda a vida. Minha mãe falava-me dele como se fosse um rei ou um santo quase imortal." Morgana sorriu. "Ora, Lancelot, é tão mortal quanto todos, Galahad. E quando você conhecê-lo bem, também saberá disso." Galahad inclinou-se gentilmente para Morgana. "Lembro-me da senhora. Veio aqui e separou-nos de Nimue. Minha mãe chorava. Minha irmã está bem, senhora?" "Há alguns anos não a vejo.
mas se não estivesse bem eu saberia. Lembro-me somente que fiquei furioso quando a senhora me disse que eu estava errado sobre todas as coisas. Parecia muito segura do que fazia, enquanto minha mãe... Não duvido que sua mãe lhe tenha dito que sou uma feiticeira demoníaca. Ela sorria, convencida como um gato. Gwenfar pensava enquanto Galahad ruborizava ao ouvi-la. Bem, Galahad, você não é o primeiro a pensar assim. Também sorria para Acolon, que lhe devolveu tão abertamente o sorriso que chocou Gwenfar. A senhora é realmente uma feiticeira? Perguntou Galahad bruscamente. Bem, respondeu-lhe novamente Morgana com o mesmo ar felino. Não duvido que sua mãe tenha tido razões para acusar-me disso. Uma vez que já se foi, devo agora contar-lhe tudo, Lancelot. Elaine nunca lhe disse que me procurou implorando-me que fizesse uma simpatia para que se apaixonasse por ela? Lancelot virou-se para Morgana, parecendo a Gwenfar que seu rosto crispava-se, atingido por uma dor repentina. Por que relembrar os dias que há muito já se foram, querida amiga? Ora... Mas não o faço, desculpou-se Morgana, levantou seus olhos por um momento para encontrar os de Gwenfar. Achei que já era tempo de você parar de partir os corações pelos reinos da Bretanha e da Gália. Então fiz aquele casamento e não me arrependo. Tens agora um adorável filho que é herdeiro do reino do meu irmão. Se não tivesse interferido, você teria permanecido solteiro e ainda estaria partindo todos os corações, não é mesmo, Gwen? Acrescentou com audácia. Eu sabia disso, mas não imaginava, porém, que Morgana o confessasse tão abertamente. Gwenfar, entretanto, usou de seu privilégio como rainha para mudar de assunto. Como está sua pequena Gwenfar? Foi pedida em casamento pelo filho de Lionel, antecipou-se Lancelot, e um dia será a rainha da Bretanha Menor. O padre disse-nos que o parentesco existia, mas que poderia fazer uma exceção. Paguei razoável quantia à igreja para que isso fosse esquecido, assim como também Lionel. A menina só tem 9 anos, e o casamento não se realizará senão daqui a 6 anos. E sua filha mais velha? Perguntou Arthur. Sire, ela está num convento. É o que Elaine lhe contou? Interrompeu Morgana. Havia novamente em seus olhos um toque de malícia. Ela se encontra no lugar de sua própria mãe em Avalon, Lancelot. Não sabia? Ele respondeu-lhe com serenidade. É tudo a mesma coisa. As sacerdotisas da Casa das Donzelas assemelham-se muito às freiras da Sagrada Igreja, vivendo na fé e castidade, servindo a Deus e à sua maneira. Voltou-se rapidamente para a rainha Morgause, que se aproximou deles. Bem, tia, não posso afirmar que a senhora está intocada pelo tempo, mas através dos anos tem sido gentilmente poupada. Ela se parece tanto com Igraine, tinha somente ouvido as pilhérias que rira do que se disse, mas agora posso bem compreender porque o jovem Lamorak está apaixonado por ela, por amor e não por ambição. Morgause era uma mulher forte e alta, seus cabelos ainda eram vastos e avermelhados, caindo-lhe em tranças sobre o seu manto verde, uma extensa capa de seda com brocados, bordada de pérolas e fios de ouro. Tinha uma pequena tiara adornada com um brilhante topázio em seu cabelo. Gwenfar abriu os braços e abraçou sua parenta, dizendo-lhe: Parece-se muito com Igraine, rainha Morgause, a quem muito admirei e de quem me lembro frequentemente. Se fosse mais jovem, esta comparação me deixaria com um frenético ciúme, Gwenfar. Eu ficava doente sabendo que a minha irmã Igraine era mais bonita do que eu e tinha tantos reis e partidos a seus pés. Lembro-me hoje apenas que era linda e educada, e sinto-me lisonjeada em saber que me assemelho a ela. Voltou-se para Morgana, e Gwenfar observou que esta se perdia no imenso abraço daquela mulher. Por que será que sempre temi Morgana? É apenas uma pequena criatura como todas as outras, e a rainha de um reino esquecido. O vestido de Morgana era de simples lã escura, e não tinha outro ornamento a não ser um colar retorcido de metal em seu pescoço, além de braceletes de prata nos braços. Negros e abundantes como sempre, seus cabelos haviam sido trançados de forma simples e presos com um coque na sua nuca. Arthur levantou-se para abraçar sua irmã e sua tia. Gwenfar tomou as mãos de Galahad entre as suas. Você deve sentar-se ao meu lado, querido companheiro. Ah, sim, este era o filho que deveria ter dado a Lancelot ao Arthur.
Assim que se sentaram, ela lhe falou: "E agora você veio para conhecer seu pai. Descobriu, como disse Morgana, que ele não é um santo, mas apenas um homem bastante adorável?" "Ora, mas o que existe ainda de santo em nossos dias?" perguntou Galahad, com os olhos faiscantes. "Não consigo imaginá-lo apenas como homem, senhora. É certamente mais do que isso. Ele é também o filho de um rei, e tenho a certeza de que escolheram o melhor. Dentre os filhos mais velhos, ele reinará na Bretanha menor. Creio que um homem é feliz se o seu pai também é herói. Tive algum tempo para conversar com Gawain, que desprezava seu pai e não o levava em consideração. Mas homem algum falou de Lancelot, a não ser com admiração. Imagino então que você o vê sempre como um herói, imaculado, sugeriu Gwenfar. Ela colocara Galahad entre o seu lugar e o de Arthur, como convinha o herdeiro adotado pelo reino. Arthur preferira colocar a rainha Morgause próxima a ele, tendo entre ambos Gawain e perto deste Owain, amigo e protegido de Gawain, como Gareth fora de Lancelot quando jovens. Na mesa vizinha deles estavam Morgana e seu marido, além de outros convidados. Eram todos parentes, mas ela não podia enxergar seus rostos com clareza. Esticou o pescoço e apertou os olhos para ver melhor, reprovando-se pela sua cegueira. Cessar o senho torná-la-ia feia, e esfregou as pálpebras para ver melhor. Não entendia porque nesse momento seu antigo medo de espaços abertos, quando era menina, havia se transformado em tal miopia. Por acaso temia como era o mundo porque não podia realmente vê-lo? Perguntou a Arthur, ao lado de Galahad, que comia com o voraz apetite de um menino ainda em crescimento. Você convidou Kevin para o jantar conosco? Oh, sim, mas ele enviou-nos uma mensagem dizendo que não poderia vir. Já que não podia estar em Avalon, talvez passe o dia santo à sua própria maneira. Convidei o bispo Patrício também, mas está de vigília na igreja durante o Pentecostes. Ele o encontrará lá à meia-noite, Galahad. Creio ser declarado rei. Deve ser um pouco como tornar-se padre, opinou Galahad com clareza. As conversas tornaram-se tão amenas com a voz juvenil de Galahad e tornou-se audível de uma ponta a outra da mesa. Ambos juraram servir a Deus e aos homens e a cumprir o que é justo. Gareth afirmou: "Senti algo parecido, pai. Deus concorda com o que o Senhor sempre vê. Sempre desejei que os meus cavaleiros fossem homens dedicados à lei", respondeu Arthur. "Não vejo que sejam homens devotos, Galahad, mas que sejam homens bons." Lancelot dirigiu-se a Arthur. "Talvez esses garotos vivam num mundo onde seja fácil tornar-se bom", e pareceu a Gwenfar que ele sentia-se triste. "Mas o Senhor é bom pai", disse Galahad. "Em todas as partes deste reino comenta-se que o Senhor é o melhor cavaleiro do rei Arthur." Lancelot balançou a cabeça confuso. "Oh, sim, como aquele herói saxão que perdeu um dos braços lutando contra o monstro do lago. Meus atos e proezas foram transformados em canções porque a verdadeira história não é tão excitante para ser narrada à beira da lareira durante o inverno." "Mas o senhor matou o dragão, não foi?" insistiu Galahad. "Oh, sim, e era uma fera terrível, acredito eu. Mas seu padrasto fez tanto quanto eu em matar o monstro", arrematou Lancelot. "Gwenfar, querida, nunca jantamos tão bem quanto à sua mesa." "Extremamente bem", disse animadamente Arthur, dando palmadas em sua barriga. "Se festas como essa fossem frequentes, seria tão gordo quanto qualquer um daqueles reis beberrões da Saxônia. E amanhã é Pentecostes, e haverá outra festa para mais gente ainda. Não sei como minha rainha consegue isso." Gwenfar sentiu-se orgulhosa por isso. Esta festa é minha. A de amanhã será o prazer de Sir Kay, e para tanto as carnes já estão assando em seus fornos, mas Húrin não está comendo nada. Húrin sacudiu a cabeça dizendo: "Talvez a asa de uma daquelas aves. Desde que meu filho morreu, jurei a mim mesmo que jamais comeria um pedaço sequer de suínos." E sua esposa o acompanha nesse juramento, quis saber Arthur. Como de hábito, Morgana faz de tudo, menos abster-se de comer. "Aliás, não entendo porque você é tão miúda e magra, minha irmã. Não encontro dificuldades em abster-me de comer carne de porco." "Sua voz ainda continua tão doce como sempre, querida irmã. Já que nosso amigo Kevin não pôde juntar-se a nós, talvez você pudesse cantar ou tocar."
Se eu soubesse da sua vontade, não teria comido tanto. Não posso cantar agora, mais tarde talvez. Então você, Lancelot, disse Arthur. Lancelot deu de ombros e fez sinal a um dos servos para que lhe trouxesse a harpa. Kevin cantará amanhã, não sou páreo para ele. Extraí as palavras de um poeta saxão. Disse uma vez que eu poderia conviver com os saxões, mas não com o que chamavam de música. Por isso, quando estive entre eles no ano passado, ouvi esta canção e emocionei-me ao ouvi-la, tentando com os meus parcos conhecimentos traduzi-la para o nosso idioma. Deixou seu assento para pegar a pequena harpa. Esta canção é para o senhor, meu rei, ofereceu ele, porque narra a tristeza que senti quando permaneci longe da corte do meu senhor, mas a música é saxônica. Imaginava antes disso que todas as canções deles falavam de guerra, batalhas e conquistas. Começou a tocar uma melodia triste e harmoniosa. Seus dedos não eram tão hábeis como os de Kevin, mas a canção melancólica possuía suas próprias qualidades, que emocionaram gradativamente. Com a voz rouca de um cantor inexperiente, ele entoou: qual a tristeza que se iguala àquela de quem está só? Vivi um dia na companhia de um rei que muito amava, e meu braço pesava com o peso dos anéis que me dava. O meu coração se oprimia com o ouro do seu amor. A face de um rei é como o sol para os que vivem ao seu redor. Agora, contudo, meu coração vazio está, e erro sozinho pelo mundo. Os bosques florescem, as árvores e os prados crescem livremente, mas o cuco, dentre todos os cantores o mais triste, chora a angústia solitária do exílio, e meu coração andarilho vagueia, em busca daquilo que nunca mais vi. Todos os rostos são iguais para mim, se não posso ver o do meu rei. Assim como todos os países se parecem, quando não posso ver as terras felizes e os prados de meu país. Ergo-me então, seguindo meu coração errante, buscando as alegres campinas que me são familiares. Quando não posso ver a imagem de meu rei, e o peso de meu braço não passa de uma tora dourada. Quando o coração está vazio, sem o peso do amor, vou seguindo a vagar pelos caminhos dos peixes e pela rota da grande baleia, e além do país das ondas, com ninguém para acompanhar-me, a não ser a lembrança daqueles que amei, e as canções que outrora cantei com o coração, e o lamento do cuco na memória. Gwenfar não conteve suas lágrimas, abaixando a cabeça, assim como Arthur, que cobrira os olhos com as mãos. Morgana permaneceu imóvel, e Gwenfar podia ver as lágrimas escorrerem do seu rosto, produzindo-lhe pequenas rugas. Arthur levantou-se e veio ao encontro de Lancelot, abraçando-o, falando-lhe com a voz embargada. Mas agora você está novamente com o seu rei e amigo Galahad. O antigo rancor dilacerava o coração de Gwenfar. Cantou seu rei e não sua rainha e seu amor. Seu amor por mim nada mais foi do que uma parte do seu amor por Arthur. Ela fechou os olhos para evitar vê-lo se abraçando. Isso foi maravilhoso, aplaudiu Morgoso com sua voz terna. Quem poderia imaginar que um saxão grosseiro pudesse escrever música como esta? Deve ter sido Lancelot, naturalmente, que... Lancelot balançou negativamente a cabeça, dizendo: a música é deles, e as palavras apenas são um simples eco de sua existência. Uma voz que se parecia com o eco de Lancelot interrompeu gentilmente. Mas também existem músicos e poetas entre os saxões, tanto quanto guerreiros, minha rainha. E Gwenfar voltou-se para ver quem falava. Era um rapaz vestido de preto, esguio e de cabelos negros, que ela distinguia apenas como um borrão através de seus olhos. Sua voz, entretanto, ligeiramente acentuada com o sotaque no país do norte, ainda soava como a de Lancelot, com o mesmo timbre e intensidade. Arthur pediu-lhe que se aproximasse. Está sentado alguém em minha mesa que não conheço, e numa festa em família? Isso não é justo, rainha Morgause. Ela levantou-se respondendo: pensei em apresentá-lo ao senhor antes que fôssemos para a mesa, mas estava ocupado conversando com velhos amigos. Meu rei, este é o filho de Morgana, que foi criado em meu reino e chama-se Gwydion. O jovem aproximou-se
e o reverenciou. Rei Arthur, disse com voz morna, um eco da de Lancelot. Por um momento Gwenfar sentiu-se invadida por uma esfuziante alegria. Este era o filho de Lancelot, certamente, não o de Arthur, mas lembrou-se então de que a tia de Morgana, Viviane, era também mãe de Lancelot. Arthur abraçou o rapaz, falando-lhe numa voz muito trêmula para ser ouvida a 3 metros de distância. O filho da minha mais amada irmã deve ser recebido como um filho em minha própria corte, Gwydion. Venha e sente-se ao meu lado, jovem. Gwenfar olhou para Morgana. Havia manchas avermelhadas em seu rosto como se tivessem sido pintadas, e ela mordia os lábios com certa aflição. Morgause não a teria preparado, então, para ver seu filho ser apresentado ao pai, isto é, ao rei. Gwenfar reprovara-se por tal raciocínio. Não havia razão para pensar que o menino não tivesse ideia de quem era seu pai, se tivesse alguma vez se olhado no espelho. Ele não teria dúvidas de que era filho de Lancelot, sem que ninguém lhe dissesse. Já não é um menino, deve ter aproximadamente 25 anos, é um homem. Este é seu primo Galahad, disse Arthur, e este lhe apertou a mão num gesto impulsivo. Você é um parente mais próximo do rei do que eu, primo. Tem mais direito de estar onde estou do que eu, exclamou com infantil espontaneidade. Espero que não me odeie. Gwydion sorriu. Como sabe que não, primo? Por um momento, Gwenfar sentiu-se sacudida por uma sensação indefinida, enquanto observava o sorriso do rapaz. Sim, ele era sem dúvida o filho de Morgana e tinha o mesmo esgar felino que ela por vezes mostrava. Os olhos de Galahad brilharam, até chegar à conclusão de que aquelas palavras zombavam dele. Gwenfar podia adivinhar as ideias transparentes de Galahad. Ele é o filho do meu pai. Gwydion é meu irmão bastardo da rainha Morgana? Parecia também ferido, como se sua alegre oferta de amizade houvesse sido repelida. Não, primo, tornou Gwydion, não é verdade o que você está pensando. Sentindo-se sufocada, Gwenfar adivinhava que ele possuía até mesmo o excitante sorriso de Lancelot, que transformava aquele rosto negro e sombrio num brilho espontaneamente como se um raio de sol o inundasse, transformando-o totalmente. Galahad respondeu defensivamente. Eu não disse... Não, volveu gentilmente Gwydion, não disse nada. Mas tudo o que você está pensando é tão óbvio, assim como para todos os que se encontram nesta sala. Elevou um pouco sua voz, aquela voz tão semelhante à de Lancelot, quase inteiramente invadida pelo suave acento do norte do país. Em Avalon, primo, obtemos nossa linhagem da genealogia materna. Pertenço à antiga linhagem real de Avalon, e isso quase me basta. Seria uma arrogância para qualquer homem proclamar-se o pai de uma criança nascida de uma suprema sacerdotisa de Avalon. Como muitos homens, é claro, gostaria de saber quem foi meu pai, e o que você pensa daquilo que disseram há poucos instantes, que sou filho de Lancelot. Essa semelhança tinha sido observada anteriormente, sobretudo entre os saxões, onde passei 3 anos aprendendo a ser guerreiro, e acrescentou, sua reputação entre eles ainda é muito lembrada, Sir Lancelot. Não conseguiria contar quantos homens falaram que não era nenhuma desgraça ser filho bastardo de um herói como o senhor, Excelência. O sorriso dele era como uma cópia surpreendente do homem que encarava neste momento, e Lancelot também parecia confuso, mas afinal precisava sempre dizer-lhe que aquilo lhe pensavam não era verdade. De todos os homens em todo este reino que poderiam ser meu pai, eu sei que não é. Dessa forma, devo informá-lo que esta é apenas uma herança de família, nada mais. Eu sou seu primo, Galahad, não seu irmão. Recostou-se preguiçosamente na sua cadeira. Você sentiria um grande embaraço daquilo que pensam todos aqueles que nos veem? Não podemos andar por aí, todavia, contando a verdade a todo mundo. Galahad parecia confuso. Não teria procurado saber se você era realmente meu irmão, Gwydion. Deveria ter sido, então, filho de seu pai e talvez também herdeiro do rei.
Sorriu Gwydion, e subitamente ocorreu a Gwenfor que ele agora sentia prazer em ver o mal-estar das pessoas que estavam na mesa, pois percebia que ele era o filho de Morgana, apenas por aquele mesmo toque de malícia. Morgana, com seu timbre de voz aveludada, que podia ser ouvido tão claramente sem que falasse alto, interrompeu-o. Não me seria de nenhuma forma desagradável se Lancelot fosse seu pai, Gwydion. Não, suponho que não, senhora, respondeu Gwydion. Perdoe-me, senhora Morgana, sempre chamei a rainha Morgause de minha mãe. Morgana riu-se. Se lhe pareço uma mãe improvável, Gwydion, você me parece um filho também improvável. Sinto-me imensamente feliz por esta festa familiar, Gwenfa, continuou. Teria-me confrontado com meu filho sem ser avisada na grande festa amanhã. E Urins acrescentou, creio que qualquer mulher se orgulharia tanto de um filho como esse. E seu pai, seja quem for, meu jovem Gwydion, teve uma grande perda se não o chamou para junto de si. Oh, não acredito nisso, disse Gwydion, e Gwenfar pensava enquanto via a fraca cintilação dos seus olhos encarando os de Arthur. Ela deve ter alguma razão para afirmar que não sabe quem é seu pai. Mas está mentindo. Isto a fez sentir-se mal. Até que ponto isto se tornaria incômodo se ele encarasse Arthur e lhe perguntasse por que ele, seu filho, também não era seu herdeiro. Avalon, aquele lugar maldito, achava que ele deveria ser engolido pelo mar, como o reino perdido de Is, conforme a antiga lenda, de que jamais se ouviu falar novamente. Mas esta é a noite especial de Galahad, lembrou Gwydion, e não quero roubar-lhe as atenções. Você fará vigília por suas armas esta noite, primo? Galahad balançou a cabeça afirmativamente. É o costume dos cavaleiros de Arthur. Eu fui o primeiro, informou Gareth, e trata-se de um bom costume. Creio que seja o melhor caminho para um leigo tornar-se padre e jurar que sempre servirá seu rei, sua terra e seu Deus com suas armas. Deu uma risada. Que garoto tolo eu fui, Sir Arthur. Poderia perdoar-me de eu ter recusado sua oferta, sagrar-me cavaleiro com suas próprias mãos, e em vez disso pedir a Lancelot que o fizesse? Perdoá-lo, meu jovem, eu o invejo, sorriu Arthur. Pensa que eu nunca soube que Lancelot foi o melhor cavaleiro de nós dois? Cai pediu a palavra pela primeira vez e seu rosto marcado e sombrio contorceu-se num sorriso. Eu disse ao garoto que ele era bom combatente e que se tornaria grande cavaleiro, mas certamente ele não era cortesão. Tanto melhor, concluiu Arthur emocionado. Deus sabe que tinha muitos deles. Inclinando-se para a frente, acrescentou, você preferiria que seu pai o sagrasse cavaleiro, Galahad? Ele já o fez com muitos dos meus cavaleiros. O rapaz baixou a cabeça dizendo, Senhor, cabe ao meu pai decidir. Parece-me, todavia, que tal honraria provém de Deus, e não importa quem a concede. Não pretendo dizer que o Senhor não tem o poder, apenas que o juramento é prestado em sua honra, mas sobretudo para Deus. Arthur concordou dizendo, sei o que você quer dizer, meu menino. Acontece o mesmo com o rei. Ele promete proteger seu povo, mas a promessa não é feita para o povo, e sim para Deus. Ou, interrompeu Morgana, para a deusa. E em seu nome, como símbolo de sua terra, o rei deve governar. Olhou diretamente para Arthur enquanto falava, e ele beijou-as nos lábios. Morgana lembrara novamente a Arthur que havia prometido fidelidade a Avalon. Maldita! Isso, porém, pertencia ao passado, e Arthur tornara-se um rei cristão, sob nenhuma outra autoridade a não ser Deus. Estaremos todos rezando por você, Galahad, que se transforme num grande cavaleiro e que um dia se torne um bom rei, desejou Gwenfar. Assim, enquanto você estiver prestando juramento, Galahad, lembrou Gwydion, estará realizando, de certo modo, o mesmo tipo de casamento sagrado que o rei outrora costumava fazer, mas você não passará talvez por duras provas. O rosto do jovem rapaz enrubesceu. Arthur, meu rei, subiu ao trono com o mérito da guerra, meu querido primo, mas agora não há meios pelos quais eu seja tentado. Você poderia pensar em algo, sugeriu Morgana, e se está para governar a Avalon tanto quanto os domínios cristãos, seu dia chegará, Galahad. Ele manteve-se firme em seu propósito.
Que esse tempo esteja muito distante. Certamente meu Senhor viverá por muitos e muitos anos, e através deles todos os velhos aldeões que ainda creem no Senhor deverão manter-se fiéis a banir os costumes pagãos. Não creio, e Acolon falou pela primeira vez a esse respeito. O bosque sagrado ainda é preservado, e nele os velhos hábitos têm sido praticados desde o princípio do mundo. Não contrariamos a deusa negando sua adoração, a menos que ela se volte contra seu povo e lhe queime as colheitas ou apague o sol que nos dá vida. Galahad ficou estupefato. Mas esta é uma terra cristã. Os padres não lhe vieram mostrar que os velhos deuses maléficos, dentre os quais o demônio predominava, agora que não tem mais qualquer poder, o bispo Patrício contou-me que todas as árvores sagradas haviam sido cortadas. Nem tanto, insistiu Acolon, e não o serão enquanto meu pai viver ou eu depois dele. Morgana tentou dizer algo, mas Gwenfar viu Acolon pressionar seu punho com a mão. Ela sorriu-lhe e manteve-se calada. Foi Gwydion quem falou. Não ainda em Avalon. Enquanto a deusa estiver viva, reis vêm e reis partem, mas a deusa viverá para sempre. Que pena, pensava Gwenfar, que este belo jovem seja pagão. Bem, Galahad é um cavaleiro cristão, bom e piedoso, que se tornará um rei cristão. Embora quisesse certificar-se disso, uma vertigem invadiu-a repentinamente. Como se o pensamento de Gwenfar o perturbasse, Arthur inclinou-se para a frente em direção a Gwydion, evidentemente confuso. Você veio à corte para ser um de meus cavaleiros, Gwydion? Não preciso repetir-lhe que o filho de minha irmã é bem-vindo entre os meus homens. Devo admitir que o trouxe para isso, confessou Morgause, mas não imaginava que era a ocasião do grande cerimonial de Galahad. Não lhe roubaria o brilho desta ocasião. Uma outra hora será mais apropriada para isso. Galahad então confessou ingenuamente. Não imaginava compartilhar a minha vigília e juramentos com meu primo. Gwydion riu. Você é muito generoso, caro parente, mas pouco sabe da arte de reinar. O herdeiro do rei deve ser proclamado sem ninguém para compartilhar da mesma cerimônia. Se Arthur nos sagrar cavaleiros a ambos, ao mesmo tempo, e sendo eu o mais velho, além de parecer-me tanto com Lancelot, bem, existem boatos suficientes sobre meu parentesco. Isso não devia obscurecer tanto sua sagração, nem, acrescentou sorrindo, a minha presença. Morgana deu de ombros. Irão sempre falar mal do filho do rei de qualquer forma, Gwydion. Deixe-os mastigar um pouquinho. Uma outra coisa ainda, insistiu Gwydion. Não tenho a menor intenção de depositar minhas armas em qualquer igreja cristã. Pertenço a Avalon. Se Arthur me aceitar entre seus cavaleiros apenas pelo que sou, tudo estará bem, e mesmo que não também, o aceitarei. Húriens ergueu seus velhos e desengonçados braços de modo que as serpentes transparentes podiam ser vistas. Não me sentarei na tábua redonda com tal juramento cristão, enteado meu. Nem eu, disse Gawaine. Conquistamos nossas honras da cavalaria, todos nós que lutamos naqueles dias e jamais tivemos necessidade de tal cerimônia. Alguns dentre nós nunca as teria conseguido se tornar cavaleiro dependesse de uma disputa com juramentos como agora. Até mesmo eu, juntou Lancelot, hesitaria de alguma forma em fazer tais promessas, pecador que sou. Deus proíbe-me de duvidar disso, sorriu Arthur com profunda afetação para o seu amigo. Você e Gawaine são os grandes pilares do meu reino. Se perdesse um de vocês, creio que meu trono se partiria e despencaria do alto de Camelot. Ergueu a cabeça no momento em que uma porta abriu-se numa das extremidades do salão. Um padre entrou vestido com um escapulário branco, acompanhado de 2 rapazes também vestidos de branco. Seja abençoado, meu senhor. Arthur também ergueu-se e abraçou seu herdeiro. Deus o abençoe, Galahad. Vá manter-se em vigília. O rapaz curvou-se e virou-se para abraçar seu pai. Gwenfar não conseguia ouvir o que lhe dizia Lancelot. Ela ergueu-lhe a mão e Galahad inclinou-se para beijá-la. Dê-me sua bênção, senhora. Sempre que você quiser, Galahad, concordou Gwenfar. Arthur acrescentou. Nós o veremos na igreja. Deve manter-se sozinho em vigília, mas o acompanharemos até certo ponto.
O Senhor me dá uma honra imensa, meu rei. O Senhor não se manteve em vigília quando foi coroado? Ele também o fez, disse sorrindo Morgana, mas sua vigília foi muito diferente desta. Enquanto todos se dirigiam à igreja, Gwydion tropeçou quando caminhava ao lado de Morgana. Ela observou-lhe os movimentos. Não era tão alto quanto Arthur, que possuía a medida dos Pedragon, mas parecia alto ao seu lado. Não esperava encontrá-lo aqui, Gwydion. Não imaginava que a senhora estivesse aqui, mãe. Ouvi que você lutou nesta guerra entre os aliados saxônicos de Arthur. Não sabia que você havia se tornado guerreiro. Ele deu de ombros indiferente. Teve muito pouca oportunidade de saber mais sobre mim, senhora. Sem ter noção do que iria dizer enquanto falava consigo mesma, disse-lhe abruptamente: Odeia-me por tê-lo abandonado, filho meu? Ele hesitou. Talvez. Por algum tempo enquanto era jovem, admitiu por fim. Mas sou filho da deusa, e isso obrigou-me a voltar-me tanto para a verdade que não pude olhar para os pais terrestres. Não lhe tenho rancor agora, senhora do lago. Por um momento, o caminho em torno dela tornou-se confuso. Era como se o jovem Lancelot a acompanhasse. Seu filho tomou-a gentilmente pelo braço. É preciso ter cuidado. A trilha por aqui é irregular. Ela perguntou-lhe: Como estão todos em Avalon? Niniane está bem. Tinha alguns laços de amizade por lá, mas não agora. Você viu a irmã de Galahad, a donzela chamada Nimue? Franziu os olhos, tentando lembrar-se de quantos anos Nimue teria agora. Galahad tinha 16 anos, então Nimue deveria ter mais ou menos 14. Quase uma moça. Não a conheço, disse Gwydion. A velha sacerdotisa dos oráculos, Raven, não é? Levou-a para a reclusão e o silêncio. Nenhum homem deve ver o seu rosto. Não entendo por que Raven fez isso. Um tremor repentino atravessou-lhe as entranhas, mas quis saber apenas. E como está Raven, então? Ela está bem? Não ouvi que tivesse mudado desde a última vez que a vi durante os rituais. Parecia mais velha do que as grandes carvalhos. Nunca obtive dela um diálogo reservado. Morgana insistiu. Nem existem homens lá vivendo, Gwydion. Passei 12 anos lá como virgem e ouvi sua voz apenas meia dúzia de vezes. Ela não quis mais referir-se a Avalon, ou pensar sobre isso, tentando manter um timbre normal em sua voz e desviando-se do assunto. Então, você teve um aprendizado da guerra com os saxões? É verdade, e também na Bretanha. Passei algum tempo na corte de Lionel. Ele pensava que eu fosse filho de Lancelot e queria que o chamasse de tio. Não o contrariei. Não causará nenhum dano a Lancelot ser considerado capaz de assumir a paternidade de um bastardo ou algo parecido. E como fizeram com o bom Lancelot, os saxões que servem Ceardhaeg deram-me um nome. Chamavam-no Flecha Duende. Qualquer homem que alcance alguma vitória recebe um pseudônimo daquela gente. Chamavam-me também de Mordred, que em nossa língua significa algo assim como conselheiro da morte, ou mesmo conselheiro do mal, e não creio que seja uma saudação. Não é muito difícil no conselho tornar-se mais astucioso do que um saxão, mas então conte-me, o que motivou a vir aqui antes do tempo combinado? Gwydion respondeu-lhe indiferente. Senti que deveria conhecer melhor o meu rival. Morgana olhava temerosa à sua volta. Não diga isso em voz alta. Não tenho motivos para temer Galahad. Ele não me parece alguém que viverá bastante para chegar a governar. Isso é uma visão? Não preciso de visão para dizer-me que alguém mais forte do que Galahad sentará no trono do Pedragon. Mas, se isso a tranquilizar, senhora, juro-lhe que a fonte sagrada de Galahad não morrerá pelas minhas mãos. Nem, acrescentou em seguida, vendo-a estremecer, pelas suas. Pousou sua mão por alguns instantes sobre as de Morgana, que estremeceu novamente ao sentir um toque tão suave. Venha, disse-lhe ele, parecendo a Morgana que sua voz era tão compassiva como a de um padre concedendo absolvição. Vamos ver meu primo com suas armas. Não é justo que qualquer coisa estrague este momento grandioso de sua vida. É possível que ele não tenha muitos outros.